vezes o sistema pode ir de um estado I, vamos botar aqui o estado I, onde ele tem uma pressão PI, uma temperatura TI, um volume VI. Aí eu quero que ele vá para outro estado, com outra pressão, outra temperatura e outro volume. Não sei se maior ou menor, mas diferente, né? Aí a gente mostrou aqui que a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Uma delas seria fazendo o quê? Bom, uma delas seria daqui o seu sistema com a pressão PI e o volume VI, por exemplo. V, né? Digamos que o estado inicial seja representado por esse ponto aqui no gráfico. Aí eu quero que ele vá para um estado onde o volume é maior e a pressão é menor, que é justamente o gás expandiu. Lembram? Quando o gás expande, o volume dele cresce. E a pressão que as moléculas dele fazem na parede diminui, porque afastou, né? Vai bater com menos intensidade lá. Então a pressão cai e o volume aumenta. Seria um ponto bem aqui, ó. Volume aumenta, pressão cai. Esse aqui seria o estado final F. Para levar o sistema do estado I para o estado F, você poderia seguir, por exemplo, essa trajetória. Só que a gente mostrou que eu posso fazer isso, por exemplo, mantendo a pressão constante e decrescendo o volume. Posso fazer isso, por exemplo, mantendo o volume constante e variando a pressão. Posso fazer isso de várias maneiras, né? E a gente discutiu aqui, vocês inclusive me disseram, bom, de algumas, por exemplo, uma das maneiras, eu preciso fornecer calor para o sistema. Por outro percurso, eu preciso retirar calor do sistema. Então, eu tenho N maneiras diferentes de sair de um estado e ir para outro. Onde eu posso realizar trabalho, onde eu posso sofrer trabalho, onde eu posso receber calor, onde eu posso ceder calor. Ou seja, tem várias possibilidades de você levar um sistema de um estado para o outro. Mas, experimentalmente, se observou que, por mais que o trabalho e o calor sejam grandezas que dependem da trajetória, né? Existe uma combinação desses dois fatores aí, trabalho e calor, que não depende da trajetória, que é justamente a diferença entre trabalho e Q-W, né? Q-W. Né? Aí a gente disse que essa diferença recebe o nome, quer dizer, já que ela é constante, não importa qual caminho você siga, seja o caminho 1, seja o caminho 2, seja o caminho 3. Não importa a trajetória que você siga. Sempre que você fizer essa subtração, Q-W, isso vai ser constante. Aí o pessoal diz, bom, então vamos parar e vamos investigar isso aí, não deve ser coincidência, né? Sempre está dando constante, não é coincidência. Alguma coisa, um fato que se repete sempre, você tem que parar. Bom, aquilo lá representa alguma coisa, porque não pode ser coincidência. E, na verdade, não é. É justamente a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, essa razão Q-W, ela deve ser a variação de algum parâmetro do sistema, que é justamente a energia interna. No material de vocês, na verdade, a gente bota dQdW, né? Quem tiver aí com material, quem quiser acompanhar, isso que eu estou fazendo, ó, está lá na página 14, né? A gente vai usar, na verdade, como está aí no material. Quer dizer, a variação infinitesimal, já que a gente agora já sabe, né, já tem essa ferramenta do cálculo. Então, uma variação infinitesimal, presta atenção aqui, ó, na energia interna, é a mesma coisa que eu variar o calor ou, dependendo se ele varia ou não, o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica, né? Então, vamos interpretar essa primeira lei, que ela é importante, e vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor isso aí na prática. Então, bora lá. Vamos entender o que diz essa equação. Matematicamente, ela é bem simples. Calor menos trabalho. Daqui, mais uma vez, reforça a ideia de que calor é energia, né? Porque você só pode subtrair grandezas iguais. Você não pode subtrair, por exemplo, trabalho ou energia de velocidade, por exemplo. Não faz sentido, né? Então, se Q está aqui dentro da primeira lei, porque o calor é uma forma de energia, né? Assim como o trabalho e assim como a energia interna. O que é a energia interna? Eu já disse aqui para vocês, a gente já falou isso na aula passada, que qualquer molécula, qualquer átomo, ele tem uma oscilação natural dele. O fato dele existir já faz com que ele vibre, né? Não existe até hoje, não se observou na natureza e nem se conseguiu fazer em laboratório
alguma coisa que não tem oscilação, um átomo que esteja parado, ou seja, com a energia interna igual a zero, ou seja, com a temperatura 0 Kelvin. Não existe isso, pelo menos até hoje não. Então, tudo tem uma energia interna. Por menor que seja, ela existe, ela não é zero. Né? O que isso daqui representa é a variação, cuidado para não confundir, isso aqui é a variação da energia interna. Certo? Ou seja, ela pode crescer. Quando é que a energia interna pode crescer? Vamos já discutir aí. Uma das maneiras de você aumentar a energia interna do sistema é fornecer calor para ele. Porque se você fornece calor, o que vai acontecer? Ele vai se agitar mais. Recebeu energia, agita mais. Agita mais, aumenta a temperatura. Justamente, aumenta a energia interna. Ó, quando o calor aumenta, essa razão aqui cresce. E a energia interna cresce. Né? Como é que você pode diminuir a energia interna do sistema? Diminuir a temperatura dele? Uma das maneiras é retirar calor, resfriar esse corpo, né? Se você rouba calor do sistema para o meio, retira calor dele, por exemplo, coloca ele na geladeira, no freezer, você está justamente retirando calor dele, né? Dele para o sistema, no caso, um freezer, a geladeira, seja lá o que for. Quando o calor diminui, essa razão do lado direito diminui, portanto, a variação de energia interna é negativa, ou seja, ele vai perder calor. Cuidado para não confundir, certo? Porque tem muita gente que confunde e a energia interna é igual a Q menos W. Então, às vezes a energia interna é zero. Não é verdade. Isso aqui é a variação dela. A energia interna jamais vai ser zero, porque não tem como o sistema não oscilar. Ele tem a frequência natural de oscilação dele. Se o átomo existe, ele vibra. Por menor que seja essa amplitude, mas ela não é zero, né? Então, se ele vibra, ele tem energia interna. O que pode acontecer é que essa energia interna se mantém constante. Às vezes. Por exemplo, às vezes, no caso do gás que a gente citou aqui como exemplo, ó, presta atenção aqui, ó. Às vezes, está aqui o gás, confinado dentro desse recipiente com a tampa móvel, certo? Aí, às vezes, o que pode acontecer? Você fornece calor. Forneceu calor aqui, ó. O que deve acontecer? Bom, essas moléculas aqui receberam energia, essas aqui mais de baixo, e vão começar a oscilar mais. Que vão se chocar, bater, um choque mesmo, uma colisão, contra as próximas. E assim vai, até que todo mundo aqui está mais agitado. Né? Isso aumenta a energia interna do sistema. Mas tem uma maneira de você fazer com que compensar isso daí. Por exemplo, levantando isso aqui, ó. Por exemplo, uma das maneiras, né? Expandindo o recipiente. Aí pode ser que compense e a energia interna pode ser que não varie. Então a energia interna ela pode ser constante, certo? Na verdade, ela, dependendo do sistema, ela pode ser constante, ela pode crescer ou ela pode decrescer. Vamos fazer alguns exemplos que o livro faz também e que a gente vê no dia a dia também. Por exemplo, digamos que eu tenho um sistema adiabático. Presta atenção aqui. O que é um sistema adiabático? Bom, adiabático pode ser alguma coisa que está totalmente isolado, por exemplo, uma garrafa térmica. Garrafa térmica, um isopor. Claro que, assim, na prática, nada é totalmente adiabático, né? A garrafa térmica, ela conserva a temperatura do líquido dentro dela por um determinado intervalo de tempo, né? Mais ou menos 5, 6 horas. Depois, e claro que não a mesma temperatura, vai diminuindo um pouquinho, né? Mas ele dá uma variação aí de mais ou menos 2%, né? 2%, 5% da temperatura em 4, 5 horas. Depois disso, você deixar 2 dias o café na garrafa térmica, ele vai ficar frio, né? Porque aquilo não é completamente isolado, não é um sistema totalmente adiabático. O que é um sistema adiabático? É aquele que está todo isolado ou o processo acontece tão rápido que não dá tempo o meio trocar calor com o sistema ou vice-versa, o sistema trocar calor com o meio. Por exemplo, a garrafa térmica, como eu citei, é mais ou menos isolada, né? Ela é isolada, ela conserva um pouco a temperatura por um certo intervalo de tempo, mas dentro daquele intervalo você pode dizer que é um sistema adiabático. Por exemplo, esses desodorantes que é a pressão, sem ser aqueles mais antigos com válvula normal, esses de pressão, né? Esses que são colocados, o desodorante é colocado lá dentro do recipiente a uma pressão muito alta, quando você aperta, né, o botãozinho lá em cima, o gatilho, ele escapa rapidamente. Aquilo é um processo adiabático. Ele acontece tão rápido que não dá tempo o sistema trocar calor com o meio, né? Ou o meio trocar calor com o sistema.
Então vamos ver na prática como é que acontece aqui. Vou escrever a primeira lei aqui de novo. Ó. Isso é a lei geral. Variação da energia interna ó, é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Mas se o sistema é adiabático, o que acontece com o calor trocado entre ele e o meio externo? Não existe, ele não troca calor. Ou porque o processo é tão rápido que não dá tempo, ou porque ele está isolado e não pode trocar calor. Então, se ele não troca calor, essa parcela aqui, ó, é zero. O que acontece, então? O que acontece é que a energia interna vai variar, não é constante. E ela vai variar conforme o trabalho, menos dW. Vamos ver na prática o que acontece. Vamos ver. Vamos citar de novo o exemplo do desodorante, certo? Quando você aperta lá o desodorante e você estiver segurando assim, imagina que você está segurando aqui o tubo de desodorante e aperta. Você percebe alguma mudança na temperatura do corpo do desodorante? O que acontece com ele? Pronto, ele fica mais frio. O corpo do desodorante ele fica mais frio, fica gelado. Por que isso acontece? Está aqui, ó. É justamente aqui a explicação. Ó. Aquele processo ele acontece tão rápido que não dá tempo o desodorante lá dentro, líquido, trocar calor com o meio externo. Né? Então é um processo adiabático. O que acontece? Quem está realizando o trabalho? O gás está realizando o trabalho, ele está se expandindo. Né? Quando você está dando só, você está fazendo a mesma coisa que você faz aqui, ó, retirando bolinhas de chumbo. É a mesma coisa que você está fazendo quando você aperta o gás, o desodorante. Né? Você está só abrindo a porta para o gás escapar. Quem realiza trabalho é o gás. O que o gás faz? Se expande, aumenta o volume, ocupa o espaço que ele for possível ocupar. Se você ficar segurando lá, ele vai embora todinho. Né? Ele por livre e espontânea vontade, ele não vai ficar preso dentro do recipiente do desodorante, ele vai escapar. Então ele realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, esse trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Com esse negativo aqui na frente, negativo com positivo, negativo. Ou seja, a energia interna aumenta ou diminui? Diminui. Então a temperatura que você percebe aumenta ou diminui? Diminui. Né? Que é justamente o efeito que você percebe quando você aperta lá. Claro que se você apertar bem rapidinho, você não vai perceber. Aperta e segura alguns segundos, aí você vai pegar e você vai ver que ele está mais geladinho. Justamente porque aquele processo é adiabático. Né? Ou, por exemplo, você vai encher, por exemplo, o pneu de uma bicicleta, uma bola, ou seja, lá o que for. Você usa aquelas bombas. Né? Se você empurrar muito rápido, você percebe, pode segurar nela, depois de um tempo ela está mais quente, é o contrário. Né? Porque é o efeito oposto. Aquilo lá, quem está realizando o trabalho é você, comprimindo o gás que está lá dentro. Né? Como você realiza trabalho, o sistema sofre o trabalho, é negativo. Negativo com negativo, positivo. A energia interna aumenta, ele esquenta. Certo? Ou ainda você pode ter um processo de modo que o processo aconteça a volume constante. Vou botar processo, acho que o livro chama processo. Por exemplo, você pode ter um processo a volume constante, isovolumétrico. Ora, presta atenção aqui, ó. Se o processo acontece com volume constante, vamos escrever a primeira lei, que é geral. Não importa qual o processo. Variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Quando eu falo realizado, pode ser sofrido também, né? Se o sistema é isovolumétrico, ou seja, eu prendi bem aqui ó, o êmbolo, ó. O êmbolo está preso, agora ele não pode subir nem descer. O que acontece com essas variáveis aqui, ó, com uma delas? O que vai acontecer com o trabalho realizado se o sistema não pudesse expandir? Não realiza trabalho, né? Porque, olha para cá, ó, aqui, ó. O trabalho, ó, ele só é diferente de zero, ele só acontece se o volume variar. Se o volume não variar, ou seja, isovolumétrico, não realiza trabalho. Portanto, essa segunda parcela aqui, ó, zero. E aí, o que vai acontecer? A energia interna vai crescer ou decrescer conforme o sistema recebe ou perde calor. Aqui, ó, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Certo? Aqui é o reservatório térmico, aqui embaixo. Você controla ele. Aí você está lá com o gás dentro lá do recipiente. Só que esse símbolo agora não pode mais se mover. Está preso aqui, ó. Certo?
Se você fornecer calor para o sistema, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai aumentar. Portanto, a energia interna aumenta. Justamente o que está dizendo aqui, ó. Se o calor é positivo, ΔE ou DE, como você queira chamar, é positivo também. Se ao contrário, você retira calor do sistema, se você retira calor do sistema, a temperatura dele diminui. A energia interna diminui também, ó. Já que ele não pode compensar subindo ou descendo o êmbolo, isso daí, né? Então, se o sistema for isovolumétrico, a energia interna varia só por conta da variação do calor. Ou perdido ou cedido. Se ele recebe calor, não precisa você decorar essa questão dos sinais, porque são muitas variáveis aí para você memorizar. O que eu aconselho você é parar um pouquinho e pensar, né? Se o sistema recebe calor, ele recebeu energia. É como uma conta no banco. Recebeu dinheiro, o saldo cresce, né? Fica positivo. Então, calor positivo, ó, né? Se ele perdeu energia sob forma de calor, então, calor é negativo, né? Ele perdeu isso, ele perdeu energia sob forma de calor, decresceu, né? Se o sistema realiza trabalho, certo? Ele se expandiu, o volume aumentou, o trabalho é positivo. Porque, naturalmente, é o que o gás quer fazer, se expandir, né? É a tendência natural de um gás, é se expandir. Normalmente a gente vai trabalhar com gases nos nossos processos termodinâmicos. O ar, na maioria das vezes, certo? E se você realiza trabalho sobre o sistema, ou seja, se você vai comprimir o sistema, reduzir o volume dele, isso não é da natureza dele. Então, é um trabalho forçado sobre o sistema. É um agente externo que tem que ir lá fazer o trabalho negativo, certo? Aí, com a combinação desses sinais, é que você vai ver se a energia interna vai crescer ou decrescer. Tem outro processo que a gente também vai trabalhar bastante, principalmente no próximo capítulo, que é a expansão livre. O que é a expansão livre? Bora ver aqui a expansão livre. A expansão livre, o nome já diz, né? É a expansão de um gás livre, certo? Ele é deixado livre para se expandir. O exemplo que o livro faz é esse aqui, ó, presta atenção. Você agora tem dois recipientes, ó, que são conectados um com o outro. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Imagine que você tem duas caixas, mesmas dimensões, certo? Aí essas caixas, elas são isoladas termicamente. Não tem nenhum reservatório térmico em contato com isso aqui. É tudo isolado. Todas as paredes são isoladas. Certo? Totalmente isolado do meio. Então, se ele é totalmente isolado, de cara você já sabe que dQ é zero. Não troca calor com o meio porque está isolado. Certo? Esse recipiente, ele tem duas câmaras, a esquerda e a direita. Aí, entre elas, tem uma comunicação e aqui alguma válvula que eu posso abrir ou fechar. Certo? Digamos que eu vou fechar e vou colocar um gás aqui dentro. Na verdade, primeiro eu boto o gás, né? Depois eu fecho, né? Senão, como é que o gás vai entrar, né? Pronto. Então, eu vou fechar, vou botar o gás e fecho a comunicação entre as câmaras. Aí, eu vou abrir. Do lado direito não tem gás. Certo? Antes de abrir, do lado direito não tem gás. É o vácuo. Certo? Aqui, ó. O lado direito é vácuo. O lado esquerdo tem gás. Ora, se eu abrir a comunicação aqui entre as câmaras, o que vai acontecer com o gás que está do lado esquerdo? Ele vai para o lado direito. É da natureza dele. Ele vai espalhar o máximo que ele puder. Né? Então, o estado inicial seria justamente o gás confinado do lado esquerdo. O estado final é o gás espalhado ao longo de todo o espaço que ele puder ocupar. Certo? Só que o que aconteceu? Estava isolado. Isso aqui está isolado. Ó. Se ele está isolado, preste atenção, não troca calor com o meio. E mais, quanto é o trabalho realizado por esse gás para ir do estado inicial para o estado final? Quanto é o trabalho realizado? É positivo, é negativo ou é nulo? Pois é, aí é que mora é normal essa resposta, mas não é a correta, certo? Por que não é positivo? Na verdade, o trabalho realizado ele é zero. Por quê? Porque do outro lado, o que tem? Vácuo. Qual é a resistência que esse gás enfrenta quando ele olha essa portinha aqui aberta? Que resistência ele encontra do outro lado? Nenhuma. Do outro lado só tem vácuo, né? Então, ele não realiza trabalho para ir do estado, por isso que você tem que ter cuidado. Né? Porque às vezes você memoriza. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Aí, aqui um exemplo que o volume aumentou e o trabalho não é positivo.
né? Por isso que não é bom você ir tentando fazer regra, decorar, né? Volume aumenta o trabalho positivo, volume diminui o trabalho negativo. Não é assim. Você tem que analisar caso a caso. Aqui, ele se expandiu, é verdade. Tanto é que o processo só é uma expansão livre. Só que ele se expandiu sem encontrar nenhuma resistência do outro lado. Não foi oferecida resistência a ele. Então ele não precisou realizar trabalho para fazer essa expansão. Ou seja, o trabalho realizado é zero. Então, se o calor trocado é zero, o trabalho realizado é zero, a variação de energia interna é quanto? Zero, né? Ou seja, o processo de expansão livre, que a gente vai mexer nele de novo. No próximo capítulo a gente vai voltar para esse exemplo aí, vai trabalhar bastante nesse exemplo. É um processo que acontece sem que a energia interna varie. Ou seja, se você puser um termômetro bem aqui, ele vai medir uma temperatura. Aí você deixa o gás se expandir, né? Espera um tempo até se estabilizar. Se você bota o termômetro lá, ele vai marcar a mesma temperatura. Porque a energia interna não varia. Ela não varia por quê? Porque o sistema está isolado e porque do outro lado é vácuo. Ele não realiza trabalho. Claro que isso só é verdade para essas condições que eu falei. Se isso aqui não for isolado, aí ele troca calor com o meio. Aí já não é mais verdade. A energia interna vai aumentar ou diminuir conforme o calor, né? E também, se do outro lado não for vácuo, tiver algum outro gás, por exemplo, aí ele vai encontrar uma certa resistência, vai precisar realizar trabalho para se expandir, e aí isso não é verdade. A expansão livre ela tem essas duas condições, o isolamento e o vácuo do outro lado. Certo? Diga lá. Peraí, pá do quê? Porque eu não estava na visita, não. Certo. Aí eles criam um vácuo. Certo. Aí a resina vai entrando com a pressão atmosférica. Certo. Aí, nesse caso aí, o vácuo não vai apresentar nenhuma resistência. Não vai apresentar resistência. Aí, é a maneira... Não vai ter trabalho realizado. É justamente o caso exatamente disso aqui, né? Na verdade, não é exatamente igual, porque eu acho que eles não isolam termicamente. Não sei. Se tem isolamento térmico, não sei. Não falaram, né? Mas o fato dele colocar vácuo do outro lado é justamente para minimizar a resistência que esse fluido vai enfrentar na hora que se expandir, né? Se tiver ar lá dentro, ele vai precisar empurrar esse ar. E não vai conseguir ocupar todo o espaço, porque tem ar lá dentro, né? A não ser que tenha uma saída para o ar. Ele vai entrando e o ar vai saindo. Mas, de qualquer forma, vai ter resistência. Vai ter atrito, vai ter desgaste. Você vai, em outras palavras, gastar mais, né? Se você fizer vácuo lá dentro, aí o que você faz? Você justamente coloca em zero, quer dizer, quase zero essa resistência. Não é zero porque, de qualquer forma, quando ele começar a entrar, o fluido começar a entrar, ele vai sofrer atrito contra as paredes. Então, tem uma certa resistência, né? Mas não por causa do gás que estaria lá dentro, e sim por causa do atrito com o próprio material, com não sei o que é, o recipiente, ou sei lá o que é, certo? Então, no caso, é um processo parecido com esse. Ele coloca vácuo justamente para minimizar os custos, né? Esse sistema que foi consumido para gerar essa energia cinética, Repita aí a pergunta. Nesse sistema aqui na expansão livre. O trabalho realizado. consumido para gerar energia cinética do gás. Não, na verdade, o que acontece é porque o próprio gás, isso aqui já oscila naturalmente, né? Já tem uma certa energia potencial, ele já tem energia potencial e já tem energia cinética, né? O que está acontecendo, essa pergunta é importante porque justamente daqui é que vem, eu gosto de lembrar a questão da variação, ó, esse D. Ele tem energia cinética, ele tem energia potencial, que vem da onde? Da própria vibração dele, né? É como se fosse um objeto preso numa mola. Quando estica, potencial máximo, cinética zero. Quando volta para o meio, cinética máxima, potencial zero, e depois o contrário. O que acontece é que isso é conservado. Ó. Não é que ele não tem energia. É que a energia não varia. Ó. Certo? É o D é que é zero. Né? Ele tem energia interna. Tanto é que se você puser um termômetro aqui, vai marcar alguma temperatura. Vai marcar. Uma certa temperatura T aí qualquer. Só que ela não vai mudar. Ela vai ficar constante. Se você puser o termômetro aqui no estado inicial, T é igual a um valor, T. Você espera ele expandir, espera um tempo até estabilizar, bota lá de novo, vai marcar a mesma temperatura. É como se fosse energia mecânica. Na verdade, é por isso que tem gente que diz assim, essa primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que conservação da energia. E é.
né? Por isso que a gente diz que os grandes pilares mesmo da mecânica é a conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular. Com isso aí, com essas três coisas, você sai toda a parte da física clássica. Que na verdade isso aqui é justamente o que você falou, conservação de energia. Né? Nada mais que conservação de energia. Só que escrita de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas é conservação de energia. Certo? A gente vai falar, na verdade a gente já falou, só que de forma um pouquinho informal, dos processos prontos de transferência de calor. Né? Calor é energia transferida de um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo que tem temperatura menor. Sempre o fluxo é nesse sentido, né? Do que está mais quente para o que está mais frio, certo? Temperatura maior para o que está com temperatura menor. Que, na verdade, o que acontece, é como eu já até falei aqui, você põe aqui uma xícara de café bem quente aqui em cima e espera 1 hora, né? Depois dessa 1 hora, a temperatura do café, que estava, digamos, a 60 graus Celsius, certamente vai ter diminuído, né? E a temperatura do ambiente ao redor, que estava a 25 graus Celsius, certamente vai ter aumentado para 25,00001. Ou seja, como o ambiente é muito maior do que o sistema, né, é proporcional aí a diferença de temperatura. O café vai decrescer, a temperatura do café vai decrescer, vai variar muito mais que a temperatura do ambiente. Mas existe sim uma troca de energia, né? Se um perde, o outro tem que receber, né? Ou se um cede, o outro vai ter que receber. No caso, se o sistema café perdeu energia, ficou mais frio, então é porque o ambiente teve que receber essa energia para você ter uma conservação de energia. Como é que esse calor pode fluir? Como é que a energia térmica pode ser transferida de um corpo para outro, ou de uma parte do corpo a outra parte do mesmo corpo? Tem várias maneiras de você fazer essa transferência de calor. Uma delas é a condução térmica, né? Processo de condução, o nome já meio que diz como é que ele acontece, né? É como se realmente o calor fosse levado de um ponto a outro do sistema. Então, o processo de condução é o processo que acontece, por exemplo, você vai fazer, sei lá, vai fritar um ovo, né? Não vou nem dizer fazer um jantar, não. Fazer fritar um ovo, porque vai ficar mais dentro da realidade, né? Vai fritar um ovo, né? Vai ferver água, né? Fazer miojo, pronto. Vai botar lá. Aí você vai, esquece a colher de metal, ou então mesmo, não nem a colher, aquelas panelas que tem um cabo de metal, né? Que é bem bonitinha, mas que na prática não funciona porque o cabo é de metal. O que vai acontecer depois de um tempo? Você vai ter que pegar, pois é, o engenheiro que fez aquilo lá, você estava preocupado mais com o design do que com a funcionalidade, né? Porque você vai ter que pegar um pano, um metal, uma luva, alguma coisa para pegar no cabo da panela. Por quê? Porque ela vai aquecer por condução térmica. O que vai acontecer é que, imagine essa situação, bom, quem está em contato com a fonte de calor, normalmente é o fundo da panela, né? É o fundo da panela que vai ser aquecido primeiro. Então, digamos que isso é feito de aço inox, por exemplo, né? Metal aí qualquer. O metal, ele é normalmente um bom condutor de calor, um bom condutor de eletricidade, né? Ele tem uma taxa de condutividade térmica, K, que a gente vai ver daqui a pouco, alta. Então, imagine que você tem lá esse recipiente, né, em contato com a fonte térmica. Então, as moléculas que estão aqui mais próximas da fonte térmica, elas vão receber calor primeiro, está mais próximo, né? E aí elas vão começar a se agitar. Isso vai aumentar a energia térmica delas. Elas vão receber energia sob forma de calor. E se elas tinham uma certa amplitude de oscilação, agora recebendo energia, elas vão se agitar com amplitude maior. E, eventualmente, vai ter outra molécula lá do outro lado e ela vai colidir com aquele átomo ou aquela molécula. E aí ele vai começar a se agitar também, porque recebeu energia pelo choque. E vai atingir a próxima molécula que está lá, que vai se agitar também. Isso vai sendo passado de uma molécula para outra, até que todo o corpo, todo o sistema, esteja a uma temperatura de equilíbrio, né? Isso é o processo de condução, como o próprio nome diz. Então, é por isso que depois de um certo tempo não é instantâneo. Né? No começo você ainda consegue pegar no cabo da panela sem grandes problemas. Agora, se você espera um certo tempo e você vai lá pegar, depois de um tempo o cabo vai estar quente, justamente porque o processo de condução leva um certo tempo para acontecer. Certo? Aí você diz assim, com que taxa isso é transferido? Isso vai depender de quê? Né? Vai depender do tipo de metal que é feita a panela, vai depender de quê? Justamente aí que a gente vai definir a taxa de condução
A taxa de transferência de energia por condução, né? Que nada mais é do que uma potência. O livro chama de P de condução, ou seja, a potência, que nada mais é do que energia por tempo, né? Ó, calor por tempo. Isso é definido, certo? É uma expressão empírica, dada por K, vou já dizer o que é cada termo. K, A sobre L, vezes TF. Deixa eu ver se ele chama TFTI ou TQTF. Quente, frio ou final inicial. Ele chama quente e frio, pronto. TQ menos TF. A temperatura maior menos a menor. Vamos conversar aqui sobre essa expressão. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui os termos e aí a gente vai escrevendo cada um deles, certo? O K, cuidado, que é mais um K na nossa vida, né? Pois é, cuidado para não... E agora já não sabe mais se é constante elástica, se é número de onda. O K aqui é a condutividade térmica, certo? É um número, é uma constante. Por isso que é K, né? A maioria das constantes. É o número que vai dizer para você o quão fácil a energia vai fluir dentro daquele material. Normalmente os metais conduzem bem energia, tanto energia como eletricidade, né? Energia elétrica e energia térmica. Normalmente eles têm um alto K. A taxa de condutividade é alta, né? Outros materiais que são mais ligados, as forças de coesão atômica são mais fortes, por exemplo, a madeira, o vidro, a porcelana, a água pura, eles são maus condutores de borracha, são maus condutores de calor e de eletricidade, né? Tem um K baixo, certo? Então o K vai depender do material. K é a característica do meio. O A é a área de contato, a área efetiva de contato, de troca de calor. Vou já fazer um desenho que vai ficar melhor. A área efetiva de contato, de troca, né? O L é o comprimento, ou a espessura, como você queira chamar. PQ é a temperatura da fonte quente, TF é a temperatura da fonte fria. Vou já fazer um desenhozinho que aí vai ficar mais claro. Não é a mesma coisa, mas você pode interpretar como sendo uma resistividade. É. Mas não é exatamente a mesma coisa, não. Vou já falar aqui melhor. A gente vai definir uma resistência térmica. Mais ou menos como uma resistência elétrica. Vou já falar disso melhor, certo? Deixa eu botar aqui os parâmetros. Ó, vamos fazer o desenho para a gente visualizar melhor. Imagine que você tem uma placa. Por exemplo, essas placas que as pessoas usam, as empresas usam para, por exemplo, captar energia solar, né? Aquecer a água, ou usar mesmo como para fazer funcionar alguns aparelhos e tudo mais. Então, digamos que você tem aqui uma placa, certo? Aí você quer, aqui eu botei bidimensional, pode ser tridimensional, né? Digamos que você quer fazer com que o calor flua do lado esquerdo para o lado direito, certo? Digamos que o lado esquerdo está a uma temperatura PQ e o lado direito está a uma temperatura TF, mais frio que o lado esquerdo, certo? Então o calor vai fluir, vai correr, vai caminhar, vai ser conduzido da esquerda para a direita, né? Ele vai chegar do lado direito mais rápido quanto menor for a espessura, concorda? Então a espessura é isso aqui, ó, L, porque ele vai ter mais caminho para atravessar, mais átomo para bater um contra o outro. Quanto maior for o L, mais tempo ele vai demorar, mais tempo o lado direito vai demorar para esquentar, né? Por quê? Porque vai ter mais obstáculos entre o início e o final da placa, o lado esquerdo e o lado direito, como você queira chamar. Então o L é um fator que contribui de forma inversamente proporcional. Quanto maior for o L, mais demorado vai ser esse processo, menor a potência, né? Olha lá. Quanto mais estreitinho for, rapidamente isso daí vai aquecer, né? Outra coisa que importa é o material, né? Se você colocar uma placa de metal e uma placa de madeira, certamente a placa de metal aquece primeiro, né? Aqui mesmo, se você pegar aqui nessa partezinha aqui que é de metal, você tem a sensação de que ele está bem mais frio do que a mesa de madeira, né? Na verdade, está tudo a mesma temperatura. Só que isso aqui conduz calor, conduz energia melhor do que a madeira. E aí você tem essa sensação, né? Por isso que os sentidos da gente, eles são bons.
Até um certo ponto, né? Você tem a sensação de quente e frio, mas essa sensação às vezes dá uma falsa impressão de que isso aqui está uma temperatura menor, né? Ou isso aí dá só uma sensação, mas não dá a medida correta, né? Não é um termômetro, né? Outro fator que importa é a área. O que é a área? Bom, vou colocar agora aqui a imagem tridimensional para você visualizar melhor. Imagine que você tem a placa aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Pronto, TF, o lado direito e o lado esquerdo TQ. A área é isso aqui, ó. Agora, quanto maior for a área, mais energia vai fluir, concorda? Mais rápido essa energia vai chegar lá do outro lado. Quanto menor for a área, menor, mais devagar, digamos assim, a energia vai fluir de um lado para outro. Não é como uma porta. Quanto mais estreita for a porta, menos gente passa através dela durante o intervalo de tempo. Quanto mais larga ela for, maior é o fluxo. Né? Isso aqui nada mais é do que um fluxo de energia. Calor fluindo, né? Aqui no lado, no caso aqui do lado esquerdo para o lado direito. Certo? Agora você às vezes pode ter mais de uma placa. Você pode ter uma combinação de placas. Por exemplo, você pode ter, acho que o livro até faz esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, digamos que você tem uma placa aqui, ó, uma placa feita de um certo material, tem uma condutividade K1, certo? E outra placa de outro material, condutora também, certo? Mas outro tipo de metal. Aqui é a outra placa, ó. A outra placa aqui em vermelho, certo? Que tem uma condutividade K2. Digamos que eu quero que o calor flua do lado esquerdo, que está uma temperatura TQ, até o lado direito, que está uma temperatura, ao contrário, né? O vermelho normalmente parece quente, né? E o azul frio, né? E ficou quente o azul, mas tudo bem. Certo? Então o calor vai fluir do lado esquerdo para o lado direito. Aí você diz, e agora? Que fatores vão ser importantes aí na hora de eu olhar agora essa transferência? Porque agora eu tenho mais de uma placa. Uma tem comprimento ou espessura, como você queira chamar, L1. A outra tem espessura L2. Vamos supor, eu acho que o livro só faz para áreas iguais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que é o caso mais simples, né? É, a placa composta, mesma área. Pronto. Passo no finalzinho da página 12. Então vamos supor, a princípio, que a área efetiva aqui, ó, é igual para os dois casos. Se ela não for, você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Aí depois a gente comenta sobre isso. Então, imagine que a área de transferência seja a mesma. Duas placas com a mesma área, colocadas uma colada na outra. Então o calor vai fluindo do lado esquerdo. Quando ele chegar aqui no meio, ele vai encontrar uma diferença, porque agora ele vai ver outro material, né? Então aqui no meio, certamente eu estou a uma temperatura Tx qualquer, que é menor que a temperatura mais quente, mais alta, e maior que a temperatura fria, certo? O que eu quero? Eu quero que o calor flua sem que eu tenha, em nenhum momento, uma situação abrupta. Significa o quê? Que eu quero que o calor flua de forma, como a gente chama, estacionária, certo? Ou seja, isso vai acontecer de forma bem comportada. Eu não vou ter situação fora do controle. Significa o quê? Vamos lá. Para a placa 1, aquela expressão continua sendo válida. Para a placa 1, ó, a taxa de condução, olha para cá para você entender. A taxa de condução através da placa 1 é que, está lá a expressão, K1A, a área é a mesma para os dois, sobre L1, vezes quem é a temperatura, estou fazendo para a placa azul, Tx menos Tq, porque Tx é maior que Tq, então Tx menos Tq, certo? Isso para a placa 1. Para a placa 2, parecido, né? Só com os dados da placa 2. A placa 2, olha para cá, depois copia, ó. Placa 2, ó. A taxa de condução da placa 2, K2. Por que é Tx? Pronto. Porque você tem a placa 1, a extremidade esquerda dela está uma temperatura TQ. Só que o calor não vem fluindo e ela não está em contato com outra coisa que está uma temperatura mais baixa. Então aqui no meio isso não está mais a mesma temperatura TQ. Porque senão o calor não flui, né? Ah, tudo bem, vocês estão dizendo que a ordem, é verdade. Tudo bem, tá, contrário mesmo. TQ menos Tx, é verdade. Pronto. Tá certo. É o maior menos o menor, né? Ou então você bota em módulo, na verdade, não tem grandes problemas. Mas vamos botar o maior menos o menor, aí já não tem
complicação de sinal, né? Vamos lá. Aí aqui, ó, sobre L2 vezes. Aí agora aqui, quem é a temperatura maior para a placa? Tx menos Tf. Só que eu quero, eu tô trabalhando só com uma situação bem específica, é um caso bem especial. Na prática, isso não acontece sempre. Eu estou trabalhando com uma situação onde o calor está fluindo de forma estacionária, da placa 1 para a placa 2. Ou seja, a mesma quantidade de calor que atravessa essa placa aqui do lado esquerdo para o lado direito, é a mesma quantidade de calor que atravessa do lado da placa vermelha, do lado esquerdo para o lado direito. Moral da história, as taxas de condução são a mesma. A taxa de condução, ou seja, a potência da placa 1 é igual à potência da placa 2. Vamos igualar isso daí. Presta atenção aqui, vai ficar assim, ó, K1 A sobre L1, PQ menos TX, igual a K2 A sobre L2, TX menos TF. O A pode cancelar, né? Por exemplo. E eu posso, um parâmetro que eu desconheço aí é o TX. TX eu não sei quem é. O problema não informa a temperatura média entre as placas. Eu só sei que ela tem que ser maior que a menor e menor que a maior, porque senão o calor não vai fluir, né? Como isso aqui vai estar em contato, certamente essa porção bem aqui no meio esquentou para essa placa e esfriou para outra placa. Está uma temperatura intermediária, do equilíbrio, né? A gente já falou, inclusive, isso na aula passada. Então, vamos isolar aqui o TX, vou fazer devagar, presta atenção aqui, vai ficar assim, ó. K1 PQ menos K1 TX sobre L1 igual K2 TX menos K2 TF sobre L2. Vou isolar o TX. Tem um aqui, ó, e tem outro aqui. Certo? Aí vou fazer assim, ó. Aqui tem K1 TQ, aqui tem K2 TF, vou passar ele para lá. Tá negativo, vai positivo. Vai ficar K1 TQ mais K2 TF. Opa, peraí. Vou botar assim, ó, devagarzinho. Oi. Não necessariamente. O livro pode até ser. Só que o livro faz, ó, se você olhar aí, ele faz um caso especial, mas não tão especial, porque daí, ó, ele faz, lá no final da página 17, na verdade a figurinha tá correto. Ele faz para placas com espessuras diferentes, para a gente ver se a espessura vai atrapalhar, ou como é que a espessura vai influenciar isso aí. Eventualmente você pode ter placas com espessuras iguais. Aí se tiver espessuras iguais, quando chegar lá no final, a gente vai ver o que acontece com a espessura. Certo? Então vamos lá, botar aqui, ó. L1, L2, né? Aqui, ó. Tô colocando aqui, ó. Do lado esquerdo, K1 PQ sobre L1. Aí esse aqui tá negativo, vai pra lá positivo, né? Aí o que resta do lado direito? Aqui tem K2 TX sobre L2. E vem de lá aí o que vai ficar? Bom, vamos tirar logo o mínimo L1, L2, todo mundo, né? Vamos multiplicar todo mundo por L1 vezes L2. Quando eu multiplicar todo mundo por L1 vezes L2, aqui em cima vai ficar assim, ó. Vai ficar embaixo L1, L2. Aqui vai ficar o quê? L2K1TQ. E o outro termo, mais. Certo? Outro lado. L1, L2. Aqui eu tenho o TX em evidência, né? Aí o que eu posso colocar? Botar o TX logo em evidência. Vai ficar o quê, ó? Aqui K2L1 e aqui K1L2, né? K2L1 mais K1L2. Vou isolar o TX, que aqui eu quero. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ser o TX. Vai ser igual a... Vou botar esse pessoal lá do outro lado, ó. L2, K1TQ mais K2... L1, vou botar na mesma sequência. L1, K2, TF, sobre K2, L1, K1, L2.
Aí bora voltar na nossa expressão, né? Isso é só Tx, certo? Isso é a temperatura do meio das placas. Se o problema perguntar qual é a temperatura na interface, na parte onde a placa 1 está colada na placa 2, está aqui ela, certo? Vamos voltar ela para qualquer uma das duas expressões. Tanto faz, a de cima ou a de baixo. Vamos lá, é igual, né? Aí eu vou concluir isso aqui, presta atenção. Bora, depois copia, ó. Concentra aí, tá acabando. K1 vezes A sobre L1. Vou botar aqui, certo? Ah, na verdade eu botei, vou botar lá de cima. TQ menos TX. Menos TX. Então todo mundo que tá lá vai com sinal negativo. Tá assim, ó. L2, K1, TQ, menos L1, K2, TF, sobre K2, L1, K1, L2. Vamos organizar isso daí melhor, né? Fica assim, ó. Aqui tem TQ, vamos ver o que a gente pode fazer. Acho que nem vai caber aqui embaixo, mas vamos lá. Taxa de condução, ó. Já não estou mais chamando nem de 1 nem de 2, porque é a mesma para os dois, né? Vai ficar assim, ó. Aqui, ó. K1, A, L1, vezes. Vou multiplicar esse TQ por esse pessoal aqui de baixo. Vai ficar assim, ó. L1, K2, TQ, mais L2. Vai caber aqui não. Vou botar ali, certo? Vai caber aqui não. Tá muito apertado. Pra cá. Pra cá. Vê que todo mundo aqui, ninguém copiou, né? Esse desenho dessa panela aqui. Altamente didático, né? Pronto, bem rapidinho. Só essa partezinha aqui, ó. Ó, só pra cá, ó. Tem taxa de condução. Potência de condução. Pra cá, ó. Vou copiar o que tá lá. K1AL1. Bem rapidinho aqui, ó. Vezes TQ menos... Me ajudem aí pra não ficar me voltando. L2K1 sobre... Pronto. Pronto, aí vamos lá. Vamos desenvolver isso daqui do lado direito, tá? Vamos multiplicar o TQ pelo denominador. Aí vai ficar assim, ó. Taxa de condução igual a K1 a L1 vezes. Para ficar na mesma sequência, eu vou botar LKT. Então, L1K2TQ, L1K2TQ, mais L2K1TQ, menos, vai para cá, L2K1TQ, menos L1K2TF, todo mundo, K2, L1, K1, L2. Aí vamos ver o que a gente pode arrumar. Vamos lá. Aqui pode cancelar. Vê aqui, né? L2, K1, TQ, L2, K1, TQ. Aqui tem K2, L1, K2. L1, K2. Pode ficar em evidência, né? Vamos lá, vamos arrumar melhor. Tá assim, ó. Taxa de condução, ó, pra cá. K, A, L1. Vou botar L1, K2 em evidência. L1, K2. TQ menos TF. Sobre K2, L1, K1, L2. Daqui, ó, L1 pode ir embora, né? Aqui, ó. L1, L1. O que me restou? Vamos arrumar aí. Restou isso aqui, ó. Restou assim, ó. Vamos lá. Taxa de condução, ó, vai ser igual a... Aqui tem um K2 e um K1, ó, certo? Vou colocar eles juntinhos, vai ficar assim, ó. K1, K2, vezes A, sobre K2, L1, mais K1, L2, isso tudo vezes TQ menos TF. Se eu pusesse K1, K2 em evidência,
eu posso arrumar isso daí ainda melhor. Na verdade, se você quiser, essa já é uma expressão correta, né? Só porque o livro ele deixa de uma forma um pouco mais... Enfim, ele deixa um pouquinho diferente. Na verdade, isso daí já é uma expressão correta. Você pode ir arrumando, melhorando, botando alguém em evidência e tudo mais, e mudar um pouquinho a cara dessa expressão. Você pode, por exemplo, colocar, vamos supor, em cima, K1, K2 em evidência, né? Ou multiplicar, enfim, dividir por K1, K2. Se você fizer isso daí, ó, o que você pode obter? Aqui embaixo, por exemplo, eu posso, sei lá, colocar o K2 em evidência. Um exemplo, né? Se eu puser o K2 em evidência, isso é a mesma coisa que L1 mais K1 sobre K2 vezes L2, né? Ó, só para deixar de uma forma um pouquinho, aqui, ó, K2, L1, ó, e aqui se eu multiplicar K2 com K2, aí cancelar, vai ficar K1, L2, né? Vezes TQ menos TF, né? Se eu fizer isso daí, eu posso cancelar isso aqui, ó. K2 com K2, né? Aí posso fazer assim, ó, taxa de condução, ó, igual a K1 A vezes L1 mais K1, K2. Na verdade, não vai caber nem aqui, né? Deixa eu espremer um pouquinho mais. Muito grande isso aqui. Espremer só mais um pouquinho. Aqui, ó. Ó, posso fazer assim, ó. K1 vezes A sobre L1 mais né? Posso colocar esse K2 lá para cima. Na verdade, aí você pode fazer várias manipulações, né? O fato é que, na verdade, eu acho essa expressão aqui a mais, porque o livro ele coloca ainda o L em evidência, ele vai fazendo várias manipulações. Se você, na verdade, ele diz que é fácil fazer, ele não faz, né? Se você olhar, mas vocês, não. Se você olhar, ele coloca lá na página, no material, está na página 18. No livro, ele vai fazendo aí os algebrismos. No livro, está na página 201. O livro está na página 201. Oi. Diga, sim. A resposta é sim. Certo? E aí ele faz essas várias manipulações, porque ele coloca depois esse K embaixo. Enfim, só para encontrar uma expressão desse tipo aqui, ó. Taxa, que na verdade, como eu disse, não tem importância se você colocar. Né? Enfim, é a mesma coisa. Só um pouquinho manipulado, né? Mas o fato é que se você tem duas placas, observe que aqui a gente fez, bem rapidinho, só para a gente finalizar essa parte aqui. Aqui a gente fez, um caso específico, qual foi a restrição que a gente fez? A área de contato entre as placas 1 e 2 é a mesma, né? Ó, a mesma área. E aí isso a gente cancelou, né? A área, enfim, e aí encontrou essa expressão aqui. O que diz essa expressão? Diz o quê? Na verdade, ela diz que se você tiver uma placa composta, justamente aquele caso lá, né? Um acoplamento, a junção de duas placas e de duas. Se tiver de 3, é semelhante também, né? Se tiver de 3, vamos pensar aqui um pouquinho. Olha para o que você obteve bem aqui como taxa de condução para uma placa composta por duas placas, né? O que você tem? Você tem que agora a taxa de condução vai ser diretamente proporcional ao produto das condutividades e inversamente proporcional às espessuras delas. Se você tivesse uma terceira placa, certamente você teria que colocar isso aqui. O livro não faz acoplamento de 3 placas, porque é mais complexo você fazer isso daí. Mas a gente já poderia imaginar o que daria aqui, né? Teria que levar em conta a condutividade dela lá em cima também e a espessura dela embaixo. Mas aí já é um problema um pouco mais complexo, porque você vai ter que fazer a combinação de a placa 1 com a 2 com a 3 e a 1 com a 3.
né? Aí já fica um pouco mais complexo. Então, normalmente a gente faz placa composta só com 2 placas, né? Com a área de contato igual para as duas. Se a área de contato não for igual, você tem que saber de quanto que uma é menor que a outra. É o dobro, é a metade, é o quadro, porque aí isso vai ser importante na hora de você botar aqui dentro, ó. Certo? Então, olha só, a gente já falou, pronto. A gente já falou de um dos mecanismos de transferência de calor, que é a condução térmica. A condução térmica, o nome meio que já diz, é como se o calor estivesse sendo conduzido, né? De uma moléculazinha para outra, que é exatamente o que acontece. A camada mais próxima da fonte de calor recebe energia dessa fonte de calor e os demais átomos ou moléculas recebem energia por conta das colisões, né? Acontece a transferência de energia do mesmo jeito que aquelas colisões elásticas ou inelásticas que a gente estudou lá no semestre passado. É o mesmo processo. Só que se você tem um fluido, aí o processo é um pouquinho diferente. Porque o fluido ele tem a maleabilidade no volume dele, né? Aí você tem um processo de transferência de calor por convecção. Então, o processo de convecção, ele acontece nos fluidos, líquidos e gases, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui no começo, né, para falar da condução, você põe a panela lá para fazer o seu miojo, né? Bota a água para ferver, a água vai aquecer por convecção, a panela vai aquecer por condução, e a água dentro dela vai aquecer por convecção, né? Como é que é esse processo de convecção? O processo de convecção é o processo que acontece porque, vamos de novo aqui analisar, ó, agora o fluido dentro da panela, né? Que é o que interessa pra gente agora, certo? Então você tem aqui a fonte, né, o reservatório térmico, a fonte de calor, que vai fornecer calor para o sistema, que no caso, meu interesse agora é só a água, o fluido. Ele vai receber calor. A camada mais próxima aqui, ó, essa água, esse fluido é feito de moléculas, né? H2O no caso da água. Então, a camada mais próxima da fonte de calor vai receber energia primeiro e vai começar a se agitar. O que vai acontecer? Isso vai aumentar a energia interna dessa camada de fluido. Aumenta a temperatura. Quando você tem alguma coisa que recebe calor e que essa temperatura aumenta, você tem um processo que a gente já analisou na aula passada de dilatação. Ou seja, em média, quando você aquece, você fornece energia sob forma de calor e aquece um fluido ou um corpo qualquer, ele aumenta de dimensão, né? Se o volume dessa porção aqui, dessa porção mais próxima aqui da fonte quente, se o volume disso daqui cresce, a densidade decresce, porque ela é inversamente proporcional ao volume. Então, quando ele recebe calor, dilata, aumenta o volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Menos denso, ele naturalmente vai subir, vai ocupar as camadas mais altas daquele recipiente. Então, essa camada que está aqui, mais quente, fica mais leve, menos densa, e aí sobe ocupando a porção aqui de cima, né? Na verdade, sobe aqui, e a porção que estava aqui logo acima, desce. E vai ficar mais próxima da fonte quente. Vai aquecer, vai dilatar, vai ficar mais leve, vai subir, e a porção que estava acima dela cai. Até que todo o fluido vai passar por esse, você tem o que a gente chama de corrente de convecção, né? Nesse sentido, de baixo para cima, né? De cima para baixo. E aqui do outro lado, né? Assim, você tem nesse sentido, né? Corrente de convecção. Isso acontece não só, claro, quando você coloca água no fogo, né? Isso acontece com qualquer fluido. Né? O ar, por exemplo, quem voa de asa delta, ou alguns pássaros mesmo, aproveitam justamente as correntes de convecção, as térmicas chamadas, né? Para ficar mais tempo no ar, certo? Porque você tem o mesmo processo, né? O ar mais quente em algum determinado local, mais quente, menos denso, né? Aí ele sobe e o ar mais frio ocupa o lugar dele. Aí você tem essa corrente de convecção e você pode, né, aproveitar, digamos que a corrente de convecção esteja no sentido ascendente, subindo, né? E aí se você estiver aqui próximo, você vai ter uma ajuda dessa corrente de convecção para você se manter no ar, né? É por esse motivo que normalmente os aparelhos de ar-condicionado, eles são instalados o mais alto possível, né? É o efeito oposto. Aí o que vai acontecer? O ar ele vai normalmente esfriar, né? O ar-condicionado vai esfriar o ar, o gás aqui, nas proximidades dele. O ar lá em cima, mais frio, ele vai contrair, né? De reduzir o volume.
reduz o volume, aumenta a densidade, fica mais pesado. Aí ele desce, né? E o ar que estava logo acima dele, ele tem que ocupar algum lugar, sobe, né? E aí você tem o contrário, a corrente de convecção. Ou seja, o ar lá em cima, frio, desce, né? Esfria aqui embaixo e o ar que está aqui sobe. Aí você vai ter todo o ambiente refrigerado. Se você quer instalar um aquecedor, é o contrário. Os aquecedores, normalmente, eles são instalados próximo ao chão, né? Na parede, eles têm, né, uma certa altura, aqui, mas sempre perto do chão. Aí o efeito oposto, parecido com esse, né? Semelhante a esse. Você vai ter um aquecimento do ar que está ali próximo dele, esse ar vai ficar mais leve, sobe, e aí o ar que está em cima desce. Aí você vai ter todo o ambiente aquecido. Você pode instalar um ar-condicionado embaixo, não tem problema, mas ele não vai funcionar com a melhor eficiência que ele tem, né? Vai demorar muito mais a esfriar o ambiente. Ou botar um aquecedor em cima, não tem problema não, mas vai demorar mais. Ou então aquela geladeira, se bem que essa geladeira, dessa da Brastemp que é invertida, né? Ela é um mecanismo um pouco diferente, mas normalmente para você ter o custo, tanto é que ela é bem mais cara, né? Para você ter o custo menor possível e a melhor eficiência, o que você faz? Bota o congelador, o freezer, o refrigerador lá em cima, né? Justamente para você ter uma situação de corrente de convecção. Porque senão o calor vai ficar, ou o frio, digamos assim, vai ficar todo, se você puser o congelador lá embaixo, você esfria lá embaixo, o ar lá embaixo fica mais, né, mais frio, se contrai, mais denso e fica lá, né? Aí você vai ter a parte da geladeira de baixo toda fria e a de cima menos fria, mais quente, né? Para você ter esse fluxo, é preciso que você instale o congelador em cima ou o aquecedor mais baixo, né? E você também pode ter transferência de calor, de energia, através da radiação. O processo da radiação é o único dos 3 processos, radiação térmica, que acontece sem necessidade de haver um meio. Ele acontece mesmo no vácuo, né? É através da radiação térmica que o calor do Sol chega até a gente, né? Que a gente recebe energia térmica sob forma de calor do Sol. Tanto o calor, né, como as radiações, né? Ultravioleta, infravermelho, tudo isso. Isso viaja mesmo através do vácuo, né? Com que potência ou com que taxa essa energia, sob forma de radiação, ela é transferida, por exemplo, do Sol até a gente? Será que, por exemplo, tudo absorve? Você sabe que não, né? Por exemplo, você está na praia, você sabe que se você estiver, por exemplo, meio-dia na praia, certo? Não deve, né? Tá meio-dia na praia. Mas digamos que você está lá meio-dia na praia. Se você pisa na areia, você tem uma sensação. Se você vai para a água, você tem outra sensação, né? Se você está com roupa clara, você tem uma sensação de calor, mais ou menos de calor. Se você está com roupa escura, é outra sensação, né? Se você está com uma determinada área coberta ou menos coberta, isso vai depender justamente da taxa de transferência de energia. Como é que é essa taxa de transferência? Também é uma expressão empírica. A taxa com que você irradia calor, né, sob forma de radiação, é dada por, vou escrever aqui e vou colocar cada termo. Sigma epsilon A vezes T elevado a 4. Vamos escrever o que é cada termo. Vamos lá. Vamos ver que constantes são essas. Vamos lá. Esse sigma, vou colocar aqui e vou explicar o que ele é. É uma constante, certo? Não precisa se preocupar com ela, não precisa memorizar o valor nem nada. É a chamada constante de Stefan Boltzmann. Bem rapidinho aqui, para a gente finalizar. Stefan Boltzmann, são 2 pessoas. Stefan foi quem fez a primeira observação experimental dessa equação e Boltzmann foi quem fez a primeira análise teórica, né? E os 2 juntos chegaram a essa conclusão, por isso a constante leva o nome deles. É uma constante bem pequena, na ordem de 10 a menos 8. É por isso que normalmente a taxa com que você irradia, todo mundo, tudo que vibra, tudo que é feito de átomo, irradia energia. Por quê? Porque isso aqui é a temperatura em Kelvin. Qualquer coisa está acima de 0 Kelvin. Então esse valor sempre vai ser positivo, porque T nunca é 0 e nem negativo, né? Essa temperatura em Kelvin ela é sempre de 0 para cima. Então você sempre vai irradiar energia. Todo corpo irradia energia. É através disso que às vezes você pode, por exemplo, tirar, não sei se vocês já viram, fototérmica, né?
termofoto ou termofotografia, como o pessoal chama. É uma máquina especial que bate a foto e aí ele coloca, dependendo de se você tiver, por exemplo, alguma infecção, algum tipo de anomalia ali, aquilo certamente vai provocar um aumento da temperatura naquele local, certo? E aí você tem uma região mais em vermelho do que as outras, né? Às vezes você não pode fazer um exame de imagem, ressonância, tomografia, alguma coisa do tipo, por algum impedimento, e aí você recorre à foto térmica. É mais difícil isso acontecer porque normalmente você pode tirar fazer uma tomografia, alguma coisa do tipo. Mas se não, você vai e faz uma foto térmica dessa. Aí ele vai dar o ponto onde, por exemplo, pode acontecer algum tipo de... Acho que no livro até tem uma foto térmica dessa, né? Tudo irradia. Só que a gente irradia com uma taxa muito pequena, porque a nossa temperatura não é muito alta e a constante de Stefan Boltzmann é bem baixa. É ordem de 10 a menos 8. Mas aqui, pronto, tem uma foto térmica, né? Aqui tem uma foto térmica, ó, de um gatinho, né? Aqui, ó. Ui. Aí ele mostra, normalmente a cabeça é sempre mais escura, né? Porque a atividade aqui é mais intensa do que no restante do corpo. Intestino, normalmente também, né? Porque é o que fica, digamos assim, que é o comando, né? Está sempre funcionando. A temperatura da cabeça normalmente é maior do que no restante do corpo, porque o funcionamento é mais intenso, né? Por isso fica mais vermelho, né? Aqui, ó, do que no restante do corpo. Porque a foto térmica, ela é útil em algumas situações, né? E aí, vamos lá. O epsilon, o que é o epsilon? O epsilon é a emissividade. A emissividade, vamos lá. A emissividade é um número, certo? Que vai variar entre 0 e 1. Né? Teoricamente ele nem é 0 nem é 1. A não ser que o corpo negro ele é 1, né? Vou botar aqui, mas classicamente falando ele não é igual a 1. Mas enfim. Então a emissividade é um número que vai dizer o quão fácil aquele corpo vai emitir radiação. Ou absorver também. O corpo negro é um corpo que toda a energia que ele emite, ele absorve. Por isso que ele é chamado de corpo negro, porque nem a luz escapa da absorção dele, ele absorve tudo, né? Alguns corpos, por exemplo, você sabe que se você tiver, por exemplo, uma parede, um muro pintado de preto e outro pintado de branco, aquele que está pintado de branco, ele vai refletir mais a luz do sol, a luz incidente nele, seja lá se é a do sol ou artificial, do que o preto, porque o preto absorve mais, né? Tem uma emissividade diferente que o branco. O branco, ele reflete mais. Por um lado é bom, porque a casa, digamos que seja uma moradia, uma casa, pintada toda de branco, a parede externa, né? A parte externa. Toda de branco, certamente ela é menos quente, aquela casa, porque ela irradia, né? Ela reflete mais a luz do sol do que se ela for toda pintada de preto. Mas, por outro lado, para quem está olhando, né? Quem está andando na rua, vai sentir no olho esse reflexo mais intenso. Vai ficar pior para você. Tem que usar alguma proteção, porque senão você recebe muito essa radiação, né? Então a emissividade é um número adimensional que vai de 0 a 1, que dá a noção de quanto que aquele corpo emite ou absorve energia, né? A é a área efetiva de absorção e T é a temperatura em Kelvin. Sempre em Kelvin. Porque senão você teria taxa de emissão negativa e não faz sentido. Kelvin. Certo? Isso seria a taxa com que você irradia energia. Só que enquanto a gente está irradiando, a gente também está absolvendo, né? Ou seja, você também tem uma taxa de absorção que é igual, idêntica, só muda a temperatura. Sigma, epsilon, A, temperatura ambiente elevada a quarta. Aquela temperatura lá é a temperatura com que essa é a taxa com que você irradia, a sua temperatura. Essa é a taxa com que você absorve, a temperatura do ambiente. Aí você irradia, ao mesmo tempo que você emite energia, você absorve, né? A gente absorve muito mais do que emite. A nossa taxa de absorção da energia solar, por exemplo, é muito maior do que a taxa de emissão, né? Se você quiser calcular a taxa líquida, é só subtrair as duas, né? Se você quiser calcular o resultado disso daí, ou seja, a taxa de transferência líquida, quer dizer, o que resta entre o que você emitiu e o que você absorveu, nada mais é do que sigma epsilon A vezes o módulo da diferença, né?
Se você puser em módulo, não precisa se preocupar quem é maior com quem é menor. Observe que isso depende da temperatura à quarta. Então, pequenas variações de temperatura já influenciam bastante na taxa de absorção ou de emissão de um corpo qualquer. Lembrando que tudo irradia e tudo absorve, né? Alguns mais, outros menos. O corpo negro, por exemplo, absorve tudo que chega nele, né? A maior taxa de emissividade que tem é Y igual a 1 no corpo negro. Certo? Aí, copiei para a gente só finalizar, finalmente aqui, né? Chegar no final da aula. Pronto, essa é a taxa de radiação. Não tem demonstração, nem da expressão. Como eu disse, foi uma capara, né? Foi uma equação empírica que Stefan fez. Na verdade, tem uma demonstração teórica, mas ela é bem complexa, a gente não vai fazer, certo? E aí, ó, pra gente finalizar, eu não sei se vocês lembram, aqui tem no material tem outra termografia, né? Para encontrar um tumor. É uma termografia do tórax para encontrar também tumores, né? Também você usa isso daí para esse tipo de procedimento. Olha só, quando a gente, na aula passada, começou a aula, vamos lá, a gente falou de uns besouros, não sei se vocês lembram, melanofila, tem até no material, que eles, a distâncias bem grandes, 12, 15 quilômetros, eles percebiam um incêndio, né? Sem usar, normalmente, 15 quilômetros, não tem mais, né? Não é mais, está fora do campo de visão. E o olfato também, 15 quilômetros, né? Haja nariz para vocês sentir, né? Então, o que os besouros, a melanofila, esse besouro, eles fazem? Eles têm um sensor, está escrito aí no material de vocês, ó. Agora vamos voltar à história da capacidade do besouro, melanofila, de detectar incêndios de até 12, 15 quilômetros de distância, sem usar a visão e sem usar o olfato. O que acontece é que eles têm órgãos, ele está falando aqui, ó, eles têm 2 pares de órgãos situados nos lados do corpo, 2 de um lado, 2 do outro. Quando esses órgãos eles são muito sensíveis à radiação térmica. Então, quando você tem um incêndio em um determinado local da floresta, aquele fogo ele está emitindo radiação térmica. Tudo está emitindo radiação térmica, de fato, né? Então, o besouro tem aquele sensor que está sentindo, ele está captando aquela radiação térmica. Quando você tem um incêndio, a radiação térmica ele vai variar. E aí, esse sensor que o besouro tem vai detectar a mudança na radiação térmica do ambiente. E aí, como ele tem 2 de cada lado, dependendo da dilatação desse órgão, ele sabe para que lado você vai ter um incêndio, né? A direção do incêndio. E aí ele consegue chegar naquele incêndio sem usar nem a visão nem o olfato. E tem mais um dado aqui, ó, que ele fala da cobra cascavel. Cascavel, é? É, a cascavel. Tem um fenômeno que acontece, acho que mais específico com a cobra cascavel, que às vezes a cobra já está morta, e você vai lá, né, enfim, você vai lá manipular ela ou levar ela para outro lugar, alguma coisa, ela já morreu, você vai despejar o corpo em algum lugar. E aí você é picado, mesmo com ela morta, né? Acontece esse fenômeno. Tem aí até no livro de vocês, como é que pode, né? Ó. Pronto, tá aqui, ó. A cabeça, pronto, aqui ele fala, no livro ele fala, certo? Da cascavel. O que acontece é que na cabeça dela, normalmente acima do nariz, entre os olhos, a cascavel tem 2 sensores de radiação também, né? É assim que elas são quase cegas, exatamente. Ela tem esses sensores de radiação. Então, quando você tem, por exemplo, quando ela está viva, né? Um rato passa por ali, um animal de pequeno porte, alguma coisa, esse animal, qualquer coisa, emite radiação. É o mesmo efeito do besouro. Então, o sensor dela vai perceber uma mudança na radiação e ela ataca. Não importa o que seja, ela vai atacar, né? Depois que ela morre, o sistema nervoso central dela ainda funciona por algum tempo, meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? Dependendo, isso varia, de meia hora a 60 minutos, 30 a 60 minutos, continua funcionando, mesmo ela já estando morta. Então, se você vai lá colocar a mão, você está emitindo radiação. Na verdade, não é mais consciente, né? É ato reflexo. Aí ela vai lá e dá o bote. Mesmo meia hora, 40 minutos depois de estar morta. Então, se tiver uma cascavel morta, né? Pega uma vareta para colocar ela para fora. Então, espere bem muito, né? Ou então vá lá, se dependendo de quem for, diz lá, ó, já morreu faz 1 hora. Pode ir lá. Certo?